OEB-TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Prezada economista, prezada telespectadora, prezado telespectador, prezado economista, é um prazer estar novamente com vocês hoje, aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E tenho a honra, o prazer, a satisfação muito grande de conversar com meu querido professor Carlos Antônio Roca, professor da FEA-USP, e o professor Roca foi secretário da Fazenda do Estado de São Paulo no período de 1971-1975, na gestão do nosso querido governador Laudo Natel. O nosso querido professor Carlos Antônio Roca também foi eleito por seus pares economista do ano de 1972. E ele costuma brincar, olha, isso foi no século anterior a este, porque, na verdade, ele também foi eleito por seus pares como economista do ano de 2019. Então, é uma satisfação, professor Roca, estar novamente contigo aqui no programa da Ordem dos Economistas do Brasil. Bom dia a todos, muito obrigado. Mais uma vez, uma satisfação atender ao convite da Ordem dos Economistas. Evidentemente, não faltam perguntas. É verdade. Nós vamos tentar agregar às perguntas do Manolo mais algumas perguntas. Eu acho que uma parte importante do encaminhamento das soluções depende muito de nós conseguirmos acertar as perguntas. Ok? Muito obrigado, Manolo. Vamos lá. Bom, adicionalmente, o professor Roca é coordenador do Centro de Estudos do Mercado de Capitais da FIPE, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Roca, tivemos já o fim do ano de 2020, o terrível vírus ainda nos acompanha, temos já uma vacinação, começou a vacinação aqui no estado de São Paulo, é algo fantástico, já que estamos olhando pela frente. Há muitas dificuldades ainda, porque não há vacina suficiente, mas olhando o ano de 2020, várias coisas do ponto de vista também econômico ocorreram de extrema importância. Primeiro veio o tombo, que foi inferior ao que inicialmente se imaginava. Inicialmente falava-se de 9% de queda do PIB no Brasil, estamos já caminhando para algo próximo de 4,5%, talvez nesse intervalo, e houve, é claro, uma deterioração muito intensa do nível de atividade e principalmente no nível de emprego. Há um estrago enorme que foi feito por esse terrível vírus, não só na economia brasileira, mas em todas as economias mundiais. Mas alguns pontos eu quero tratar contigo, porque são pontos que você tem analisado de maneira muito aprofundada e gostaria que você nos desse uma luz a respeito de algumas perguntas que eu vou te falar, que eu vou te colocar. A primeira delas é que houve um aumento extremamente considerável na poupança das famílias. E isto ocorreu principalmente no período em que as famílias permaneceram maior tempo dentro das próprias casas, com medo de pegar o vírus ali na saída da porta da casa ou da porta do prédio onde elas moram. Em segundo lugar, nós temos as empresas. E as empresas brasileiras, o que nós observamos também pelos estudos do SEMEC, que você bem coordena, é que essas empresas tiveram um forte endividamento. Mas, pelo que eu consegui observar, esse forte endividamento se deveu muito mais ao fato de que a moeda brasileira se desvalorizou e muito forte ao longo de 2020. Passamos de $1 de R$ para $1 que chegou perto de R$ em um determinado momento do tempo. O que nós sabemos do ponto de vista da teoria econômica? E temos alguns vetores extremamente importantes. De um lado, nós temos a demanda, as despesas de consumo das famílias, que são muito fortes,
aproximadamente uns 65% da despesa total, que atua no curto prazo, e temos as despesas de investimento, que são, via de regra, realizadas pelas empresas e que têm uma alavancagem muito forte no futuro. Elas atuam como demanda no presente, mas aumentam a capacidade produtiva no futuro. Eu gostaria que você fizesse um resumo das principais medidas, das inovações do Banco Central, do papel dessa poupança financeira, tanto das famílias quanto das empresas, para a alavancagem do crescimento econômico, principalmente a partir desse ano de 2021. Então, fica à vontade e vou ficar também muito atento às tuas considerações. Bom, a lista de perguntas que acabou de fazer provavelmente envolveria um programa bem mais amplo do que aquele que nós estamos imaginando. Mas tudo bem, vamos fazer um comentário muito breve sobre algumas dessas questões. A primeira, enxergando 2020, como já chamou atenção, nós vamos ter uma queda expectativa Focus em torno de uma queda de 4,4% este ano. O próximo ano, a expectativa é um crescimento de 3,4%, portanto, evidentemente não recompõe a perda de 2020. A estimativa, fazendo uma estimativa em termos do nível absoluto do PIB, isso faria com que nós fechássemos 2021 ainda com um nível quase 2% abaixo de 2019. Então, realmente é uma situação que, evidentemente, acaba tendo um reflexo extraordinário do lado do emprego, né? que é um problema social da maior gravidade. Nós vamos voltar a comentar sobre isso. Nesse exame de macro, digamos assim, como nós sabemos, o último dado que nós temos de contas nacionais vai até o terceiro trimestre de 2020. Não, o quarto trimestre ainda vamos ter conhecimento só em março. Esses dados que vão até o terceiro trimestre chamam a atenção alguns pontos que eu acho que são muito importantes e que refletem bem a natureza da crise. Bom, primeiro, a queda do segundo trimestre sobre o primeiro trimestre foi da ordem de 12,4% do PIB. O terceiro, sobre o segundo, aumentou 12,5%. Então, você teve uma reação muito forte, quase que podíamos dizer em V, que está em moda, no terceiro trimestre. Essa velocidade de recuperação sofreu já uma certa moderação no quarto trimestre. Não é que voltou atrás, mas que a velocidade se reduziu de modo bastante significativo. O que chama atenção, olhando as contas nacionais do lado da demanda? Você vê primeiro a questão da demanda de consumo. Nós tínhamos que fazer uma relação de consumo com renda disponível. Eu vou fazer aqui uma relação, porque eu não tenho na minha frente os dados, diretamente com o PIB. A relação com o PIB é o seguinte: no ano de 2019, e historicamente, o consumo tem estado em torno de 64,5% do PIB. O que aconteceu nesse segundo, e aliás, no primeiro trimestre, foi 64,3%. No segundo, isso desabou para 60,8%. E no terceiro, apesar da recuperação, foi só para 61,7%. Ou seja, ainda no terceiro trimestre, você continuou com uma proporção de um padrão de consumo, um indicador próximo da propensão a consumir, abaixo da parte histórica. Isso significa realmente um aumento, uma redução de consumo, um aumento da poupança, que evidentemente coincidiu com uma redução, como o investimento também caiu, isso implicou também uma redução forte da poupança externa. No SEMEC, nós fizemos uma estimativa do que aconteceu com a poupança financeira das famílias. A poupança financeira das famílias, nós estimamos até o terceiro trimestre, alguma coisa como 265 bilhões. É um número, um acréscimo de estoques, né? Acréscimo de saldo de ativos financeiros, de 265 bilhões. Como frequentemente acontece, com alguma frequência, o pessoal confunde às vezes, acha que poupança das famílias é depósito de caderneta de poupança. E não é isso. Na verdade, uma parcela muito maior que essa são depósitos a prazo nos bancos. O depósito a prazo nos bancos cresceu 134 bilhões das famílias. O depósito de poupança cresceu 120. A empresa destinaram ainda mais de 50 bilhões para investir em ações e assim por diante. Então, você teve um aumento significativo da poupança financeira
das famílias. Uma outra coisa que chama atenção nas contas nacionais é a redução de estoques. O desinvestimento em estoques foi extremamente significativo. Quer dizer, a sensação é que no segundo trimestre, com aquela paralisia toda, ainda que a demanda tenha caído, a indústria, de um modo geral, o comércio, etc., acabaram atendendo a demanda que tinha, sacando dos estoques, porque eles foram extremamente prejudicados do lado da produção. Lógico, a questão do afastamento social, essa coisa toda, complicou a cadeia de oferta, tá certo ou não? Então, mas houve um desinvestimento muito forte em estoques. Nós estimamos aí alguma coisa como 60 bilhões no segundo trimestre e você não teve recuperação de estoques ainda no terceiro. Os dados da CNI mostram também que a indústria não recuperou. A combinação desses dois fatores acabou fazendo o quê? Mais o câmbio, acabou gerando uma pressão, um ciclo de aceleração inflacionária, eu diria extremamente significativo. Como vocês sabem, o GPM cresceu mais de 20% nesse período, em índice de preço por atacado. Então, foi uma combinação terrível da recuperação da demanda surpreendente, acima da expectativa, se defrontando com uma oferta, estava com problema, toda a cadeia de oferta foi complicada, e com estoques muito baixos, tá certo ou não? Isso gerou uma pressão inflacionária significativa. É importante chamar a atenção de que essa pressão inflacionária, que se concentrou principalmente, ou não foi só, mas principalmente na parte de alimentos, e teve a correção de aluguéis pelo IGPM, essa coisa toda, isso implicou em aumentar fortemente a inflação naqueles itens que nós chamamos de inelásticos. Significa a parcela da renda destinada a alimentos, habitação, essa coisa, aumentou desproporcionalmente, e isso já implicou uma atenuação, uma redução da demanda da renda potencial, renda disponível para comprar outros bens duráveis e assim por diante. Então, isso já explica, essa questão da inflação, já explica essa atenuação da velocidade da recuperação da demanda de consumo. Do lado das empresas, realmente houve um aumento muito significativo da dívida das empresas. Nós estimamos que entre dezembro de 2019 e terceiro trimestre, setembro, a dívida em relação ao PIB saiu de 51% para 62% do PIB, significa de 3,7 para 4,4 trilhões. É interessante chamar a atenção, que eu tinha comentado com o Manolo, que 2/3 desse aumento, na verdade, não foi entrada de caixa das empresas, foi aumento de dívida puro, função do impacto da desvalorização cambial. 2/3. 1/3 foi realmente o aumento do financiamento. Nós estimamos em torno de 236 bilhões. O que chama a atenção, e só para concluir essa parte mais financeira das empresas, é que o aumento de ativos financeiros das empresas, a nossa estimativa de fluxo de poupança financeira chegou a ser a quase 500 bilhões, 491 bilhões até o terceiro trimestre. Aí vem uma pergunta que muita gente faz e responde de um modo meio curioso. Para onde essa poupança toda, eventualmente, está aí na origem do processo do financiamento de investimento para recuperação e tal? Infelizmente, eu tenho a informar que a maior parcela desse aumento não foi nem para as empresas. A maior parcela desse aumento foi para financiar a dívida pública, que, evidentemente, cresceu de modo extremamente significativo nesse período. E também, é claro, tem-se a expectativa de que nós vamos ter, proximamente, um aumento também muito grande de colocação de dívida pública, especialmente concentrado no primeiro semestre de 2021. Por que não? Então, uma parcela enorme desses recursos, eu tenho aqui uma estimativa, nós temos uma estimativa da dívida total tomada no mercado doméstico, portanto, em reais, setor público e setor privado. O aumento da dívida do setor público e o aumento da dívida do setor privado, a composição a dívida total do setor público e setor privado aumentou mais ou menos 240 bilhões, que é mais ou menos quanto aumentou a poupança financeira, do setor privado. Desses 940, 77% foi o aumento da dívida pública e 23% foi o aumento do setor privado. Então, se percebe que esse aumento de poupança financeira já está aplicado e já foi gasto. Já foi gasto. Quer dizer, como é que você financiou todo o esforço feito com auxílio emergencial, os recursos adicionais para a saúde e assim por diante? Foi através exatamente aumentando a dívida pública. E que foi financiada, eu diria até com um pouco mais de folga, em função de coincidir
com um processo de aumento forte da poupança do setor das empresas e das famílias. Por que não? Então, essa é uma visão panorâmica de 2020. Eu acho que vai ser importante agregar uma informação muito relevante para qualquer analista da economia brasileira nesse período, que foi um impacto extremamente diferenciado da crise entre setores. Então, nós organizamos, por exemplo, no SEMEC, todas as empresas não financeiras em 10 setores, fazendo uma certa agregação daqueles setores detalhados da B3. Então, tem setores que aumentaram as vendas em 30%, e tem setores que tiveram queda de vendas de 30%. Bom, aí é uma variância entre setores. E o que surpreende é o seguinte: quando você começa a analisar o que acontece com as empresas dentro desses setores, a variância é tão forte quanto. Então, nos setores que cresceram 30%, você tem empresas que caíram 30%. E setores que caíram 30%, tem empresas que subiram mais de 30%. E tem um setor curioso, estou lembrado, é o setor agora, a parte de bens duráveis, etc., que eu chamo de consumo cíclico. Tem empresas que subiram, metade das empresas aumentaram as vendas, metade das empresas caíram as vendas. Essa variância dramática, é lógico, isso aí não é um acidente. O efeito, por exemplo, do auxílio emergencial foi muito mais forte no Norte e Nordeste, que concentrou exatamente o pessoal de renda mais baixa, do que no Sul, Sudeste. Tá certo? Por outro lado, o impacto da crise, como vocês sabem, no primeiro momento aumentou fortemente até a demanda de alimentos, supermercados, farmácias, essa coisa, ao mesmo tempo que desabou a demanda de vestuário, calçados, etc. Tal. Então, quando você começa a juntar esse quebra-cabeça, você vê que o impacto foi extremamente diferenciado. O que isso, para um analista, qual é a relevância disso? Precisa tomar muito cuidado com valores médios. Tem aquela velha piada que você conhece, precisa tomar cuidado, porque lá pelas tantas você chega à conclusão que a temperatura está em 22 graus, só que a cabeça está no freezer a menos 20 e o pé está no forno a mais 200. Quer dizer, então precisa tomar muito cuidado, as médias perdem muito significado com essa enorme variância de desempenho entre setores. Ok? Ok. Roca, vamos pedir um segundinho, já retornamos. Ok. Aguarde. O que nos move nos transporta para o futuro. Dinamismo para acompanhar as evoluções tecnológicas e os novos modelos de negócios. Dinamismo para inovar. Se superar as expectativas é importante para você, é importante para nós também. Oferecemos soluções completas para potencializar o crescimento sustentável do seu negócio e projetá-lo para o futuro. Esteja onde estiver, conte com a gente. OIB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Colega economista, prezada telespectadora, prezado telespectador, é um prazer estar com vocês aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. Já fiz a apresentação do meu querido professor Carlos Antônio Roca e vou, nesse momento, salientar que ele é coordenador do Centro de Estudos do Mercado de Capitais, da FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Roca, você fez resumiu, mas muito bem, esses aspectos que são macro, mas, na verdade, estamos olhando a parte micro, principalmente da poupança financeira. Você salientou, e muito bem, algo que alguns colegas economistas, de maneira inadvertida, talvez por ler muito rapidamente o livro do senhor Keynes e olhar, opa, tem poupança, isso significa dizer que poderá ser gasta através do financiamento de investimentos. Opa, o consumo vai voltar aos níveis anteriores. E você salientou que estamos ainda em plena pandemia e que os níveis de consumo, como proporção do PIB, que tradicionalmente ficam em torno de 65% do PIB, estão bem abaixo desse valor, principalmente no terceiro, mesmo assim no terceiro trimestre.
As fontes de alavancagem do crescimento estão sempre no investimento privado, no investimento público e também no consumo das famílias. Vou te pedir para você traçar alguns cenários para ver por onde poderíamos crescer esses 3,4%, 3,45% que o relatório Focus está apontando de crescimento para este ano. Quais seriam os vetores mais importantes para o crescimento nesse ano de 2021? Bom, em relação ao cenário de 2021, eu queria fazer 2 registros ainda, que é como nós fechamos 2020. Uma primeira observação, entre os vários componentes de demanda, não podemos deixar de lado que tem nos ajudado muito as exportações líquidas. As exportações líquidas em 2020 deram em torno de 1% do PIB, ou seja, foi um componente que, em última análise, foi alavancadas pelo agronegócio, como nós sabemos, tem sido um elemento extremamente importante para mitigar, para compensar uma parte exatamente da queda que atingiu principalmente os demais setores da economia. E essa aceleração de inflação no fim do ano, assim por diante, isso implicou, curiosamente não, em função do aumento da receita e tal, e nós fecharmos o ano, provavelmente, com uma expansão de dívida PIB, relação dívida-PIB, que frequentemente comentou-se que nós estamos caminhando para 100%, a última projeção da Instituição Fiscal Independente do Senado é em torno de 93 e pouco por cento no fim deste ano, e as projeções para 2021 de bater em torno de 96% ao final de 2021, dentro das hipóteses de projeção deles, que, incidentalmente, nas quais não existe a continuidade do auxílio emergencial o teto de gasto está sendo mantido. São 2 hipóteses que estão por trás desses 96%, o que, evidentemente, não reduz a gravidade do quadro fiscal do país. Evidentemente, é apenas um registro. Muito bem. O cenário para 2021, evidentemente, a expectativa Focus, como você falou, está em torno de um crescimento em torno de 3,4%. Uma parcela significativa desse 3,4% é o que eles podiam chamar de carregamento estatístico. Ou seja, se a gente mantiver o nível de PIB já observado no último trimestre de 2020, isso já garantiria um crescimento de mais de 2% em 2021, ainda que o crescimento na margem fosse 0. Então, esse número, que pode parecer muito significativo, na verdade esconde na margem um crescimento ainda muito modesto. Okay? Muito modesto. Quais são os grandes componentes que a gente pode fazer de conjectura para desenhar esse cenário? A questão do consumo. A questão de consumo. Veja, nesse contexto, o que gerou esse desabamento do consumo foi, assim como todo mundo sabe, foi exatamente a questão da pandemia, o fechamento do comércio, o afastamento social e assim por diante. E, então, a primeira pergunta sobre a questão da demanda de consumo é: você já teria um clima que fizesse com que as famílias passassem a usar uma parcela, primeiro, na margem, retomar aquele coeficiente de consumo em relação à renda que vinha lá atrás, que é sair dos 60%, 61% para os 64%, 65%. Primeiro. Segundo, isso independentemente do estoque de poupança financeira, porque essa porcentagem em cima da renda corrente, você teria um potencial de agregar o uso do estoque de poupança financeira para o consumo. No contexto que nós estamos enxergando da pandemia, com essa aceleração forte desse segundo ciclo, por assim dizer, e ainda que tenhamos iniciado o processo de vacinação, realisticamente, temos que admitir que é um processo lento. Quer dizer, quando é que ele vai começar a fazer diferença do ponto de vista, inclusive, de comportamento social, de redução da incerteza das famílias e assim por diante? Provavelmente a partir do 3º, talvez até 4º trimestre de 2021. Eu acho que, pelo menos uma parcela significativa do ano, é pouco provável que você tenha aí um comportamento mais significativo da demanda de consumo por conta disso, sem esquecer que você tem um nível elevado de endividamento das famílias e, evidentemente, com a queda do auxílio emergencial, se for mantido, você tem uma queda de quase 2% na massa salarial, contra um aumento, aquela massa ampliada, de 7% no ano passado. Então, houve uma diferença muito forte. Esse aumento de inflação também contribui para que o aumento de demanda de todos os demais bens seja contido. Por que não? Porque é um comprometimento maior do orçamento.
O que você tem de muito positivo para 2021 é realmente o início de operação de várias inovações regulatórias do Banco Central. Pouca gente tem falado sobre isso. Desde novembro, por exemplo, duplicatas eletrônicas vão estar funcionando, o registro centralizado de duplicata eletrônico. Isso, ao lado do grande avanço de bancos digitais, fintechs, aumenta a competição no mercado de crédito e você melhora também a garantia das operações. Duplicata eletrônica passou a ser um instrumento financeiro de muito boa qualidade para servir de garantia em operações de desconto e de securitização de recebíveis. Por que não? E, finalmente, do ponto de vista de investimento, os dados todos que nós temos das empresas não sinalizam uma posição favorável, né? A taxa de retorno em relação ao custo de capital, evidentemente, caiu, está em queda. Você tem um alto nível de incerteza e um alto nível de capacidade ociosa. Então, embora a variância entre setores seja muito grande, no agregado, é difícil ser otimista com relação aos investimentos. E, finalmente, uma última observação é com relação à questão de cenário de longo prazo. Nós temos insistido muito que o cenário atual de taxa de crescimento até 2030, da ordem de 2,3%, 2,4% ao ano, é muito pequeno para uma economia como a brasileira, não consegue resolver o problema social e provavelmente coloca um desafio enorme para resolver a questão da dívida. Eu não vou me estender, mas é absolutamente crucial nós enxergarmos isso em contexto de médio e longo prazo. O que precisa garantir ao mercado e a todos nós é que no médio e longo prazo você consegue administrar melhor a dívida. É muito difícil fazer isso com um crescimento de 2,3% e resolver o problema social. Você tem que partir para uma meta da ordem de pelo menos de 3,5%, 4% ao ano para que a coisa funcione. Okay? É basicamente isso. Roca, infelizmente o tempo vai muito rapidamente. Você tem uma riqueza enorme de informações a nos dar. E vamos marcar uma outra entrevista proximamente para você completar melhor, com mais profundidade, esse raciocínio fantástico que você nos brindou. Agradeço a tua presença aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. Muito bom. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. E a você, meu caro economista, minha cara economista, prezado telespectador, telespectadora, foi um prazer estar com vocês aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. OIB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil.